Olá, alunos, bom dia. Meu nome é Leandro Lopes, professor de Teologia. Hoje, na nossa última unidade, unidade 6 da nossa disciplina de Novo Testamento, onde nós estamos concentrados aqui, especificamente nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos. Então, até então, nós falamos ali, a gente se concentrou ali nos Evangelhos, demos ali algumas características, o público a qual foi escrito, né, a ênfase de alguns evangelhos ali, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de Atos dos Apóstolos, que é aquele livro ali depois do Evangelho de João, né, Atos dos Apóstolos. Interessante que essa expressão Atos dos Apóstolos, alguns entendem que deveria ser Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos, né? Então tem toda uma problemática por trás dessa expressão, mas isso é devido a algumas ênfases que Lucas, porque muitos entendem que Lucas ali foi o escritor também de Atos dos Apóstolos, né? Ou seja, Lucas não somente escreveu ali o Evangelho de Lucas, mas também ali escreveu Atos dos Apóstolos. Então, essa expressão Atos dos Apóstolos, que alguns entendem que poderia ser Atos do Espírito Santo, é porque Lucas ele vai dar uma ênfase especial ao Espírito Santo ali também, né? Ou seja, enquanto Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai falar do Espírito Santo dentro de uma perspectiva de santificação, santificadora, o evangelista Lucas ele vai falar do Espírito Santo dentro de uma perspectiva missionária, né? Por isso que quando a gente lê ali Atos capítulo 2, às vezes a gente fica muito focado ali na questão ali das línguas e tudo mais, mas a grande questão ali, né, o propósito mesmo ali do batismo ali do Espírito Santo, ali na verdade teve um propósito muito maior, que foi para testemunhar, né? Por isso que ele fala que é um batismo no Espírito Santo ali para testemunhar, para poder pregar o Evangelho. Então ali é como se fosse ali uma preparação, né? Como se ali fosse de fato ali um revestimento de poder para testemunhar, para pregar, né? Então esse é o propósito ali. Às vezes a gente fica muito focado ali na questão das línguas e esquece do propósito maior, que é ali a questão missionária, a pregação do evangelho, esse revestimento de poder, né, da parte do Espírito Santo. Então veja, Atos mostra ali, como um ponto interessante, é que Atos vai mostrar ali a ascensão de Jesus aos céus, né? A qual quem conhece a passagem ali, os discípulos estão reunidos com outras pessoas ali, e ali, quando Jesus está subindo, está sendo assunto aos céus, aparece o anjo vai falar: o que vocês estão olhando para cima, né? O que vocês estão olhando? Porque da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele também vai voltar, vai descer, né? Vai voltar. Então esse é o que o anjo vai falar lá. Então ali mostra a ascensão de Jesus dando as suas, talvez ali, né, as suas últimas orientações, as suas últimas palavras. Então ele é assunto aos céus. E o Evangelho, e Atos dos Apóstolos também vai mostrar, como característica, o nascimento da igreja, né? Ou seja, existe uma linha teológica de que, teologicamente, a igreja nasce em Atos 2, né? Que a igreja nasce em Atos 2. Já existe uma outra linha interpretativa que, sociologicamente, a igreja nasce em Antioquia. É interessante lembrar que Antioquia, a Bíblia diz que foi Antioquia, que foi uma das províncias romanas mais importantes dentro do cristianismo, né, na antiguidade, e que lá a Bíblia diz para nós, diz que ali foi o primeiro lugar, ou a primeira vez que os discípulos ali foram chamados de cristãos, foi Antioquia, né? Então Antioquia ela tem a sua importância muito grande dentro do cristianismo, né, dentro da sua expansão do reino, do evangelho, da palavra. Então assim, teologicamente, né, a igreja nasce em Atos, capítulo 2. E sociologicamente ela teria nascido ali, né? Ela nasce em Antioquia. Então veja, dentro disso, o Atos dos Apóstolos ele mostra ali o nascimento da igreja e ele vai mostrar a sua expansão, né?
Interessante que a expansão do evangelho, a expansão ali do cristianismo, foi em meio também à perseguição. Então, ou veja, a perseguição, ela teve um propósito, porque foi por meio da perseguição que o evangelho foi expandido. Isso é interessante, porque às vezes a gente, no nosso contexto religioso, né, de igreja, geralmente quando a gente pega essa palavra perseguição, a gente ouve ela, a gente leva somente para uma perspectiva, né, uma perspectiva a qual eu estou sendo perseguido e tal, mas quando a gente vê essa perspectiva da perseguição ali dentro de Atos, a gente vai ver que a perseguição ali, ela teve um propósito, né? Às vezes, talvez a perseguição que eu e você, a gente vive em si, no nosso dia a dia, talvez também tenha um propósito também. Aqui no Atos dos Apóstolos, lá teve um propósito muito especial, né? Que por mais que as pessoas estavam sendo perseguidas ali, ao mesmo tempo o evangelho estava sendo pregado, estava sendo expandido. Por isso que Paulo, quando fica preso ali em Roma durante 2 anos, ele se alegra. Ele se alegra porque, e ele mesmo vai falar, porque o evangelho não parou pelo fato de ele estar preso. Mas ele vai dizer que até as pessoas ali, que estavam, digamos, lá fora, estavam continuando a pregar o evangelho. E ele se alegra por causa disso. Talvez se fôssemos nós, a gente ficava, poxa, estou preso, como é que eu vou pregar o evangelho? Mas esquece que Paulo, mesmo preso, ele escreveu ali as chamadas cartas da prisão, né? Então ele não deixou de pregar o evangelho, talvez ele não estava presente, mas ali ele escreveu, e ali as suas cartas foram ali sendo disseminadas, né, pelo mundo ali. Então vejo que Atos ele mostra também essa fundação da igreja, mostra a expansão e a consolidação da igreja. Porque o cristianismo, quando a gente pega ali a história do cristianismo, o cristianismo ele se consolidou até muito rápido, né? Foi algo assim que se expandiu muito rapidamente o cristianismo. Então ele acabou se consolidando de maneira muito rápida, né? Sociologicamente falando até também, né? Então, o Atos dos Apóstolos é aquele livro onde vai mostrar também as primeiras viagens de Paulo, as viagens missionárias, né? É o livro onde nós vamos ver ali, nesse período, né? Também onde Paulo vai escrever, onde vai ser escrito muito das chamadas, mais tarde, as cartas paulinas, né? Então, são características que o Atos dos Apóstolos nos mostra. Quando nós lemos ali Atos dos Apóstolos, a gente vai ver esses pormenores, essas características, né? Então veja, dentro disso, Lucas sendo o escritor de Atos dos Apóstolos, existe um debate acadêmico que Lucas ele é dependente de Paulo no que tange, né, no que se refere ao seu pensamento teológico. Ou seja, em outras palavras, alguns teólogos entendem que Lucas dependia, né, depende do pensamento teológico de Paulo. Sendo que, na verdade, isso fica muito evidente que isso não é verdade. A gente percebe quando a gente estuda o Evangelho de Lucas, até o próprio Atos, né, nós percebemos que Lucas teve o seu próprio pensamento teológico, né, ou seja, que ele não é dependente de Paulo, mas ele segue ali também, ele segue o seu próprio pensamento teológico também, né, e não dependente de Paulo. Então veja, enquanto Paulo, né, irá falar dentro de uma perspectiva missionária no que se refere ao Espírito Santo, ali Lucas já falará dentro de uma perspectiva missionária, né? Veja, Atos dos Apóstolos compartilha com o Antigo Testamento o entendimento teológico da história, que vê Deus no controle realizando os seus propósitos. Então Deus ele age, caros estudantes. É importante saber que Deus ele age na história. Deus ele age nos eventos históricos, ele age na história. Então, o Ato dos Apóstolos ele vai compartilhar com o Antigo Testamento. Em uma das aulas passadas, nós vimos que o Novo Testamento ele está intimamente relacionado ao Antigo, às Escrituras do Antigo Testamento. Então, sendo Atos dos Apóstolos um livro que está situado no Novo Testamento, não seria diferente. Então, veja que ele compartilha com o Antigo Testamento o entendimento teológico da história. Deus age na história.
né? E que vê Deus no controle de todas as coisas, realizando os seus propósitos, que se cumpre ali no Novo Testamento. Por fim, Lucas apresentava uma apologética. Apologética vem de apologético, que significa, aliás, vem de apologia, né? Apologia significa defender. Então, Lucas ele apresentava uma apologética em favor do cristianismo para o Império Romano. Quando a gente pega ali o contexto do Império Romano, sempre é bom lembrar que nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, nos dias dos apóstolos ali, o império que dominava o mundo naqueles dias era o Império Romano. Então, o próprio Paulo, é interessante que Paulo ele vai usar alguns elementos da cultura romana, ele vai usar alguns elementos da cultura grega para poder estar ali desenvolvendo o seu raciocínio, pregando a sua palavra, escrevendo as suas cartas. Então, é interessante isso. Mas veja, é sabido dentro da história cristã que havia ali uma comunidade de cristãos e uma comunidade judaica lá em Roma, né? Então, veja, Lucas ele apresenta uma apologética em favor do cristianismo para o Império Romano, almejando convencer as autoridades romanas que o cristianismo é inofensivo da perspectiva política. Ou seja, por que Lucas ele vai ter um propósito ali de mostrar que a religião cristã ela é inofensiva? Porque, na verdade, dentro do contexto do Império Romano ali, tanto os judeus, a religião judaica, como o cristianismo, agora, dentro do contexto do Império Romano, para o romano, tanto a religião judaica como a religião cristã, para eles ali, na verdade, era apenas mais uma religião. Por que isso? Porque quando a gente pega a história romana, basicamente ali, a religião romana, aquele contexto ali era um contexto politeísta, né? Existia a adoração a várias divindades ali, né? Então, dentro disso, para eles, tanto a religião judaica como a religião cristã, para eles era apenas mais outra religião dentre outras que já existiam ali, né? Então, por isso que o Lucas ele vai aqui tentar convencer as autoridades romanas que o cristianismo é inofensivo, né? Talvez ele já dentro desse propósito, que ele mesmo sabia que, olha, a gente não vai ali causar isso ou aquilo, a gente é uma religião inofensiva, né? É claro que isso de vez ou outra vai dar problemas ali, porque ali não todos os imperadores, mas ali vai haver pessoas ali que vão querer que as pessoas ali adorem ali a figura do imperador, o chamado culto ao imperador, né? Então aí vai ter uma problemática, especialmente para os judeus ali e para os cristãos, porque essa questão de adorar outra divindade, né, a não ser o próprio Deus, já seria um pecado, já seria uma idolatria ali, dentro daquele contexto ali, né? Tanto cristão como judaico. Então, de vez ou outra vai haver problemas ali nessa questão, mas não significa que foi sempre dessa forma, né? Sempre assim. Mas veja, dentro desse contexto também, parece que a comunidade de judeus tinha, de certa forma, sua liberdade de Cristo, né? Quando a gente pega ali, aquele contexto ali, dá a entender que tanto o povo judaico ali, especificamente, foi a primeira comunidade ali, né? Os cristãos vieram depois a morar ali, e que se converteram ali também, mas primeiramente ali a comunidade judaica, e que dentro da história ali, a história parece nos falar que eles tinham essa liberdade de culto ali até, né? Porque, como eu falei anteriormente, para o romano ali, a religião judaica, por exemplo, era apenas mais uma religião dentre outras várias que tinham ali, né? Então, é como se a política romana ali não proibisse de fato, né, o culto a outra divindade, já que o contexto ali era um contexto politeísta, né, uma crença em várias divindades. Então, para eles, Deus era apenas mais uma divindade ali dentro daquele contexto, né? Mas Lucas, tudo que parece, ele vai, assim, como finalidade do seu evangelho, aliás, o melhor, de Atos dos Apóstolos, ele vai querer defender ali
essa questão, né, de que a religião cristã, por mais que esteja em meio a outras religiões ali, mas ela é uma religião inofensiva, né, uma religião que não vai causar danos ali para o império, né, para aquele contexto ali. Então veja, caros alunos, a unidade 6 aqui nós vimos alguns aspectos, né, algumas características de Atos dos Apóstolos, que basicamente é o livro que vai falar do nascimento da igreja, né? Vai falar das primeiras viagens missionárias de Paulo, vai falar dessa expansão missionária, dessa expansão da igreja, que mesmo em meio às perseguições, o evangelho não parou, ao contrário, ele só cresceu, né? A gente vai falar ali de alguns cooperadores de Paulo, né, de Silas, de Timóteo, a gente vai falar ali de Febe, né, de Diaconisa, vai falar também ali de Barnabé, aquele que vai apresentar Paulo ali aos discípulos, né, vai falar da conversão de Paulo a caminho de Damasco, né, Atos capítulo 9. Então, veja como é rico o livro de Atos dos Apóstolos. Então, recomendo você a ler ali o Atos dos Apóstolos, que eu tenho certeza que quando você lê ali, você vai lembrar desses detalhes que a gente viu aqui nesse estudo e você vai poder entender melhor ali Atos dos Apóstolos. Então, nós fechamos aqui a nossa unidade 6 da disciplina de Novo Testamento, a qual a gente concentrou aqui nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, a qual nessas unidades aqui a gente pôde aprender aqui algumas coisas relacionadas a esses livros inspirados por Deus. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.